Olá, segunda-feira, dia 3 de setembro de 2018, dia do biólogo. Olá, parabéns, biólogo. Eu que leciono para biologia na Unisanta, então faço trabalho lá na fisiologia médica, na pesquisa. Um abraço para os biólogos aí. Ontem foi o dia do florista, aquele que produz flores. Sabe que o Brasil é um exportador de flores também, né? De sementes e tal. E também no sábado foi o dia do educador físico. Parabéns para a Valéria Tavares, para o pessoal da UP, Academia UP, e das outras academias de Santos, para os educadores físicos que estão aí sempre colaborando com a melhora da saúde das pessoas, né? Então, parabéns ao educador físico. Hoje nós temos o Dr. Clemente aqui nos nossos estúdios, aqui nessa segunda-feira, que começou a chover na Baixada Santista, para a Dona Norma que está no Rio de Janeiro, com muita tristeza, né? O Museu Nacional pegando fogo, infelizmente, né? Só sobrou o meteorito que Dom Pedro trouxe, né? Aquele casarão lá de 1800 e pouco, que foi Dom João VI que construiu. Você vê que não tinha recursos como nos museus dos Estados Unidos, do Canadá, para avisar de fogo, água e tal. O bombeiro com muita dificuldade, não sobrou nada. É uma perda, todo brasileiro teve um pedacinho do dedinho retirado com essa perda desse museu, cartas históricas, documentos, né? Então é uma perda. Esse museu que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu que formei lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Me senti muito triste, fui várias vezes estudar lá naquele museu, fazer trabalho, é muito triste, né? Que vai muita coisa por água abaixo, né? Infelizmente, né? Nós perdemos aí nós perdemos muito nosso acervo, né? Manda um abraço pro Bruno, e pro Enzo, a Modil, aqui, nossos estagiários aqui, doação e reação. Tem gente que só faz faculdade e tal, fica na praia e tal, e tem os outros que já estão fazendo jornalismo, mas estão trabalhando, estão praticando para serem bons profissionais, né? Também mandar um abraço pro Eduardo do Macuco, que convidou o Bruno e o Enzo para tomar uma limonada. Grande Eduardo que falou que eu tô forte, que eu tô melhorando. Segundo o Augusto, a gente fica forte, fica gordo, né? Um abraço para o Augusto Capão de Casa. Mas o Eduardo Macuco, né? Eu que estive em Florianópolis, correndo a meia maratona no domingo passado, acordei 5 horas da matina, saí com 6 horas da manhã, fiz o tempo de 1,55, tempo bem aquém do que eu fazia, e fui no trote, mas consegui enfrentar sem nenhum problema. Depois andei uns 10, 15 quilômetros aí na tarde, fui pro shopping, fui andar lá, porque meu avião só saía à noite. Então, estamos melhorando aqui, sempre melhorando aí, tentando melhorar a forma física, né? Lula e Bolsonaro na frente na Baixada Santista, Santos goleia o Vasco com 3 gols de Gabigol, pediu música no Fantástico, Gabigol e tal. Casal furta motéis na região, só faltava isso, né? Agora o cara tá tranquilo no motel com a namorada, com o namorado e tal, e os caras estão furtando motéis. Mas o cara também deve ser um imbecil, né? Que furtou 3 motéis seguidos, como se a polícia, mesmo a polícia hoje com defasagem de material, tudo, furtou um, furtou outro, pô, os caras, né, vão para cima, né? Incêndio destrói o Museu Nacional, uma grande perda aí do Rio de Janeiro, né? E o museu construído por Dom João VI aí em 1800 e pouco, né? E Bolsonaro entra com recurso contra Lula. Essa questão aí do Brasil, né? Os candidatos a presidente da República, governador. Márcio França também sai na frente aqui na Baixada Santista, né? Queria começar com o Clemente aqui hoje, nesse dia 3 de setembro de 2018, chovendo agora em Santos. Tudo bem, Clemente? Prazer estar aqui com você novamente, Filete, Alcacione. É a segunda-feira mais desejada, né? Sempre com muita alegria venho aqui. E quero saudá-los e, ao mesmo tempo, saudar os nossos telespectadores que nos brindam sempre com uma grande audiência. Cassione, que teve ontem lá brilhantando o programa do Armando Gomes, mandar um abraço para o Armando também, educador físico. Sábado foi o dia dos educadores físicos, ontem o dia do florista e hoje o dia do biólogo. Cassione, é um prazer, mais uma segunda-feira para a gente tentar discutir os problemas da região e do mundo, né? Um abraço a você, um abraço ao querido Clemente, aos caríssimos telespectadores. Realmente, segunda-feira é o início da nossa drenagem, do nosso humor. Às vezes, a gente tem bom humor aqui, não é sempre. Hoje, por exemplo, é um dia que não dá para começar com bom humor. Vendo o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem com o Museu Nacional, mas a gente fala depois, a hora que vocês quiserem. Bom, vamos falar aqui do Lula e o Bolsonaro estão na frente na Baixada. Alguma surpresa? O Lula que está preso, né? Para alguns organismos internacionais ele tinha que estar solto, para outros tinha que estar preso, mas no mundo causa uma surpresa, né? Tem um amigo meu
lá da Colômbia, né? De Cartagena das Índias, que ele falou, pô, mas o Lula não está preso? Como é que ele pode ser candidato, né? Falei, aqui no Brasil discute se é segunda instância, terceira instância, fica discutindo isso, mas acho que agora sepultaram a questão do Lula, né? Mas parece que o Lula foi proibido de falar na TV, mas até ontem de manhã eu também ouvi no horário eleitoral, ele estava falando, mas vai ver que o PT não foi comunicado também, então demora um pouco. Mas o Lula e o Bolsonaro na frente na Baixada Santista, assim como o governador Márcio França na frente do SCAF e do Dória aqui na Baixada, né? Filete, eu vejo isso com muita tristeza, porque em todos os países do mundo, o Cassiano já comentou sobre isso, você pode ter várias instâncias. Primeira, segunda instância, o STJ e o STF. Mas uma vez que está estabelecido que a prisão em segunda instância elimina o candidato, ou seja, a lei da ficha limpa, não teria nem por que entrar com uma ação para solicitar. Esse cara estaria praticamente excluído de qualquer lugar do mundo. Ou seja, ele não teria nem o direito de registrar a candidatura dele, se ele já está implicado na lei da ficha limpa. Agora aqui não, o cara entrou, agora tem mais 10 dias para responder, ou então ele pode recorrer para o Supremo. Quer dizer, é uma farra, né? Mas é um absurdo, ninguém consegue entender. Acabou o que você disse aí do colombiano aí, entender, como é que você vai entender um negócio desse, o cara preso? Mas no Brasil não é a única situação, não. Vocês devem lembrar aí que no Nordeste já houve uma situação onde 3 caras que estavam presos, tudo bem que era a primeira instância, mas 3 caras que estavam presos ganharam a eleição preso. E depois assumiram. Tem um deputado também que é semi, ele vai e depois volta, né? Pois é. Então é um negócio maluco que é muito recurso. Cassiano pode comentar isso depois com mais propriedade. Mas eu acho um absurdo. Teria que ter menos recursos para não adiar essa coisa. Porque no fundo era uma estratégia do PT, porque sabia que o Lula não ia entrar, mas queria deixar a foto do Lula na urna para tentar burlar, que é uma coisa horrorosa. Isso é bem coisa das esquerdas, especialmente do PT, né? Vamos enganar o povo mais uma vez, colocando a figura do Lula na urna, quem sabe vai dar certo, e aí o Haddad ganharia essa eleição aí, ou iria pelo menos para o segundo turno. Então é muito triste, mas é o país, né? Pesquisas, Cassiano, feitas pelo Sistema Empate à Tribuna, entrevistado quase 2.000 pessoas, o Lula e o Bolsonaro na frente na Baixada, né? O Lula que completa 5 meses de prisão, está completando 5 meses de prisão. Para muitos um hotel de luxo, para muitos uma prisão, para outros também não pode jogar o Lula no sistema carcerário normal, né? Porque bem ou mal foi presidente da República, pega lá, podem fazer alguma maldade com ele, assim, questão política, né? Então ele está protegido, né? De uma certa maneira, mas quer ser candidato ou quer abrir espaço para o Haddad, né, Cassiano? Olha, isso dá assunto para 2 programas desses, se nós formos fazer uma análise séria, como deveria ser feita do que está acontecendo no episódio da campanha, no episódio do curso eleitoral. Isso daria 2 programas. O erro todo começou, e é preciso que a gente diga as coisas colocando tudo no seu devido lugar. O erro todo começou porque quando você começa errando, o que vem como consequência do erro inicial são distorções, são erros sucessivos. O erro todo começou quando o Supremo Tribunal Federal, liderado pelo voto cívico, patriótico do senhor Barroso, entendeu de rasgar a Constituição, porque todo mundo fala na Constituição quando interessa. Todo mundo fala em soberania quando interessa. Naquela altura, ninguém pensou na soberania, ninguém pensou na Constituição, rasgaram a Constituição, entendendo o que não estava escrito na Constituição, como se estivesse escrito.
A Constituição dizia e diz, ainda continua dizendo, diz à toa, mas diz, que só pode haver execução de pena quando o candidato, ou no caso específico do Lula, tivesse contra si uma sentença condenatória irrecorrível e definitiva. Está escrito na Constituição: ninguém terá a pena executada salvo por decisão condenatória em processo criminal, decisão condenatória irrecorrível, transitada em julgado, isto é, acabou, não cabe mais recurso. Se ali eles tivessem aplicado a Constituição, o problema da ficha limpa seria outro problema. Ali já começou o problema, porque já puseram o Lula na cadeia antes da hora. Punham na hora certa. Tem que pôr na hora certa. Ele está condenado e vai para a cadeia. Mas quando? Não, vamos pôr antes. Aí começou o erro. Porque se pusessem na hora certa, não teria esse erro. Gerado os outros erros que vieram depois. Agora, esse imbróglio que está feito decorre exatamente do fato de que o TSE rejeitou o registro da candidatura dele. Ora, tinha que rejeitar por causa da lei da ficha limpa. Mas o que diz a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa diz que, condenado definitivamente em segunda instância, você não pode se candidatar. Volta ao problema do erro inicial. Como o Supremo disse que vale a condenação de segunda instância, mesmo que não seja definitiva, o TSE foi na mesma direção, dando toda a chance ao PT de fazer o que está fazendo. Porque o que acontece? Ou você deixaria o Lula se candidatar e ele não ganha a eleição, não ganharia a eleição, não há dúvida nenhuma que não ganharia. Não ganharia. Mas iria para o segundo turno, não? Segundo turno ele perde. Poderia ir para o segundo turno, que fosse, mas pelo menos ele estaria sepultado pela vontade do povo nas urnas. A Constituição diz: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Muito bem. O TSE teve a chance, mas de novo foi o seu Barroso, o mesmo que votou a favor do aumento aberrante, absurdo dos salários dos ministros do Supremo e gerando uma reação em cadeia. É o mesmo Barroso, de fala delicada, o mesmo Barroso. E o que aconteceu? Rejeitaram. Mas eles tinham a chance de evitar a decisão do Supremo e acatar a decisão do Comitê da ONU, e não fizeram isso sob a alegação de que a soberania, guardem bem isso, telespectadores, eu estou falando aqui juridicamente, que é o que eu sei fazer, mais ou menos, não é? Vivi a vida inteira enfiado no meio dos livros de direito, aprendendo e ensinando. Bom, o que teria que acontecer? Aceitavam a recomendação do Comitê da ONU e suspendiam a decisão do Supremo no TSE para que o Lula fosse candidato. Aí ele seria derrotado e acabava o assunto. Mas não. Em nome da soberania nacional, rejeitaram a decisão da ONU. Ora, meu Deus do céu, a ONU existe exatamente para decidir questões dos países. O único que não se submete à ONU são os Estados Unidos, e os outros também não se submetem, que são Inglaterra, França, Rússia e China. Só esses que têm o poder de veto e que têm o poder de decidir tudo é que não se submetem. Então, quando a ONU recomenda uma coisa, é para todo mundo
aceitar. E aí, a soberania, que eles estão dizendo que a ONU está violentando a soberania, não, a soberania é do povo. E o povo diria na urna não ao Lula. E acabaria com a questão de forma definitiva. Como fizeram tudo errado, hoje fica da seguinte maneira: o Lula não é candidato. O candidato vai ser o Haddad. E quando o candidato Haddad começar a fazer, e já estão fazendo, a propaganda eleitoral, eles pegam imagens antigas do Lula e colocam na propaganda do PT. Imagens antigas ninguém pode proibir. Então você vai ter Lula o tempo todo na televisão, porque se de um lado as pessoas pensam que são inteligentes, do outro lado também tem gente que não é burra. Então é claro que o PT vai se aproveitar o máximo que puder da situação. Nós não podemos colocar o Lula ao vivo, falando agora. Nós pegamos tudo que ele falou antes. Pegamos os discursos, pegamos as coisas que ele disse, os apelos que ele fez, os ataques que ele fez e colocamos aqui. E quem é que pode impedir? Ninguém pode, porque são imagens históricas de arquivo da imprensa. Entenderam? Então, o grande problema que está aí colocado nasceu a partir da decisão errônea do Supremo Tribunal Federal, que, repito, ao cometer aquele erro, deu margem para todos os erros que estão sendo cometidos de lá para cá e deu margem para que nós tenhamos esse caos que está instalado. Quanto à posição de Lula e Bolsonaro na Baixada, não é novidade. É o mesmo resultado das pesquisas do Brasil inteiro. E digo mais, posso estar errando aqui feio. Do jeito que as coisas estão, se a eleição fosse hoje no Brasil, podem pensar que eu estou dizendo uma loucura. O Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno. Não, eu já acho isso agora. Eu estou dizendo agora. Eu acho. Não é só a gente que acha, não, viu, Cassiano? Se você vê um monte de vídeos aí na internet, mesmo um cara que não é Bolsonaro de carteirinha, por exemplo, fala assim, ó, vai ser Bolsonaro, é primeiro turno. Sem dúvida. E não tem como, porque muita gente está enrustido. Muitos empresários hoje, empresário pesado, como o cara da Havan, por exemplo, né, esse se prontificou aí na linha de frente. Mas muitos inclusive banqueiros, são Bolsonaro, mas não quer falar que é. Então, na verdade, Bolsonaro hoje, você pode pegar em qualquer lugar, ele passou de 50% aí. E a maior prova do que você está falando está correto é que quando você vê o número das pessoas que dizem que vão votar branco, nulo ou ainda não sabem, esse número dos ainda não sabem é gente que não está querendo dizer na pesquisa que está votando no Bolsonaro. Eu dou um exemplo. Eu fui quarta-feira passada, numa padaria em São Paulo, onde eu vou há muitos anos, e os funcionários todos lá me conhecem. Aí chegaram para mim e disseram assim, então, doutor, vai dar Alckmin na cabeça? Todos eles ali. Vai insultar, né? Aí eu falei, não, eles falaram porque eles acham que na cabeça deles o Alckmin é um candidato de elite. Eles acham que eu sou... Aí eu disse, se depender de mim, nunca. Ele fala, vai dar Alckmin na cabeça? Eu disse, se depender de mim, nunca. Aí todos eles começaram, tá vendo? O doutor não é Alckmin. Aí os caras falaram, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Todos os funcionários eram e estavam com a boca fechada, tá certo? Então, claro que o voto é secreto, a gente diz em quem vota. Eu disse aqui publicamente que disparadamente o candidato mais preparado de todos os que estão aí, eu digo preparado em termos de conhecimento de Brasil, em termos de conhecimento de tudo aquilo que aconteceu, está acontecendo e pode acontecer, na minha visão individual, para mim é o Ciro Gomes, do ponto de vista de preparo
Não vejo ninguém mais do que ele. E o Amoedo, que na verdade eu não conheço, mas que dizem que também é muito preparado. O fato é, hoje a eleição, se hoje fosse a eleição, quem se surpreender que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno, eu estou dizendo hoje aqui, hein? Que dia é hoje? Dia 3 de setembro. 3 de setembro. Eu estou dizendo hoje. A menos que ele cometa um escorregão no meio do caminho, que pode acontecer. Mas a imprensa está ajudando mais ainda. A Globo está ajudando ele. É que ele não escorregou, né? Ele não escorregou. Não, porque a Globo quis ferrar, mas na verdade ela tá... o efeito foi contrário. O efeito da Globo é sempre o contrário. Assim como muitos jornalistas que detonaram ele acabou dando uma resposta tão contundente que, aceitem ou não, aqueles caras que estavam na dúvida falaram, pô, pera lá, o cara foi mal educado com ele, o cara foi agressivo com ele. Então a imprensa passou aquela de... Porque, na verdade... E os erros que ele tem de apartamento funcional passam a ser muito pequenos. Ele fala, eu tinha direito e tal, mas fazer muito pequenos. Então, assim, o que ele fala, se vocês que estão contra mim cavucarem e não acharam nada, eu não devo ter esses erros que vocês falam, né? Então, não estão conseguindo achar o erro dele, né? E a imprensa está sendo tendenciosa. E eu não falo com o Bolsonaro só, não. Ela desceu o cacete no Ciro. Olha o Jornal Nacional com o Ciro. A própria Marina levou umas bordoadas, o Bolsonaro muito... E o Alckmin já mais relax. Sim, claro. Eles tentam... Na Globo News, só faltou servir bolacha com um chazinho para o Alckmin, quando ele foi entrevistado. Porque para uns é entrevista, para outros é inquisição. Tribunal da Inquisição. O Roda Viva bateu forte no Bolsonaro e ele saiu bem, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando você bate forte, você tem que saber bater forte e tem que saber acertar o alvo. E tem que ter consistência, né? Claro. Quando você quer ser só o cara que rosna, que nem um animal do bravio, você viu aquele dia, ele sem fazer careta disse pro Bonner, não, porque não sei o quê, o Bonner, parecia, porque aquele Bonner todo arrumadinho que a gente vê, ali estava pondo os dentes de fora. Isto não é jornalismo. No jornalismo, você pode apertar o entrevistado sem ser feroz. A ferocidade não tem razão de ser. A gente está conversando aqui, está falando as coisas, nós não estamos rosnando. Falamos do Lula, não dissemos, o Lula é isso, é um ladrão. Eu não me meto a fazer comentários nesse nível. Para mim, eu digo o seguinte, ele está condenado e não vai reverter essa situação. Então, ele vai cumprir pena. Se foi justo, eu não sei, eu não examinei o processo. Tudo que se diz aí é de que ele cometeu graves crimes. Agora, não se pode ignorar que o povo tem sensibilidade. O povo não é idiota. O povo não é burro. O povo percebe. O povo viu as entrevistas do Jornal Nacional. Tanto que você veja o crescimento do Ciro Gomes, exatamente pela categoria que ele demonstrou no programa. Foi, por incrível que pareça, os dois que se saíram melhor, apesar do massacre, foram o Ciro e o Bolsonaro. Não, é tal que o próprio Ciro elogiou o Bolsonaro. Sem dúvida. E ainda falou, a Globo fez a maior divulgação de todas para o Bolsonaro. Foi a Miriam Leitão, ridícula, lá com aquele ponto no ouvido. Né? Ponto no ouvido. E o Ali Camel ditando para ela o que ela tinha que falar, né? É um negócio... Mas é que o Bolsonaro está muito preparado para as perguntas, né? Ele tá firme, né? Bom, você pode participar do programa, mandando perguntas para o professor Cassione, professor Clemente, aqui dúvidas, sugestões, críticas pelo Zap 13, para quem for fora da Baixada Santista, 997 11 5545. Ou também, se você preferir ligar, 13 21 38 4677. O Passarinho mandando um abraço para o Cassione e para o Clemente aqui. A Dona Ivonete mandando um abraço para vocês forte. Também. Lupércio Mussi e Cláudio Mussi, lá no Morro, assistindo o programa aí do Ação e Reação aqui segunda-feira. Mandando um abraço também para o Cassione, que foi comentarista na TV Litoral, há muitos anos atrás. Comecei na televisão, comecei lá. TV Litoral, que hoje é a TV Santa Cecília. Tempos, junto com o Lupércio.
O Rick Santos vem no programa também. Vamos dar um breve intervalo, você pode continuar participando para que a gente responda no segundo bloco, é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada?
ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta à nossa reação nessa segunda-feira, dia do biólogo, né? Com o Dr. Vicente Cassione e o Dr. Clemente. Tem uma pergunta aqui para o Cassione, do Borges de São Vicente. Ele pergunta se o senhor acha que o Bolsonaro tem chance de vencer no primeiro turno. Eu acabei de dizer aqui, se a eleição for hoje, eu estou dizendo, o Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno. Os números das pesquisas estão revelando isso. Ele está com um número fixo, mas o número de pessoas que dizem não sei, leia-se Bolsonaro. Porque quem é que não sabe? O petista sabe em quem vai votar. O pessoal que vai votar no Alckmin sabe em quem vai votar. Quem é que não sabe? Quem não sabe é que não está querendo dizer. Porque picharam e pintaram o Bolsonaro como alguém que come criancinhas. É verdade. Como se fosse um débil mental. A gente é formado na escola militar, que é um dos colégios mais preparados do Brasil. Não é? A Academia de Agulhas Negras. Ele é deputado há 7 mandatos e nunca rasgou dinheiro no plenário e não tem nenhuma acusação contra ele. E onde ele tem debatido e onde ele tem respondido, ele tem entupido todo mundo. Ele tem mostrado que tem inteligência e que tem capacidade. É que no Brasil você põe rótulos. Quando eu fui candidato aqui, na primeira vez a prefeito, em 92, eu era o sujeito que ia mandar todos os nortistas e nordestinos de volta para o Nordeste. Eu era o fascista, eu era o nazista. Pintavam a minha cara com bigodinho de Hitler. Eu era tudo. Por quê? Porque o PT, naquela altura, fez isso comigo. Jogo sujo. Jogo sujo. E você fica o tempo todo perdendo o tempo em se defender, enquanto isso você não pode apresentar propostas. O negócio foi complicado. Então, esse jogo sujo na eleição existe. Hoje, indiscutivelmente, nós estamos vendo um pedaço da sujeira. Ainda vem mais pela frente. Podem ter certeza que ainda vem mais pela frente. E o gozado, Cassione, você está falando da competência dele, que eu também já... Quer dizer, eu acho que não é dúvida nenhuma para os 3 da bancada aqui, mas numa entrevista aí, a Globo tinha que falar, porque ele perguntou assim, vocês estão criticando a escola, que eu falo de general tal, a lista de generais que foram presidente, general, modo de dizer, de militar, que foi presidente dos Estados Unidos, é maior do que as de não generais. Eu tenho até listagens aqui no WhatsApp. Claro. Ou seja, então, para lá, nos próprios Estados Unidos, grande parte dos presidentes de todos os tempos foram mais militares do que civis. Então, isso não é um demérito. Segunda coisa, saiu uma pesquisa nova aí, uma estatística nova, dizendo que das 30 melhores escolas do país, aí pública e privada, 12 são militares. Olha só. E as militares são uma quantidade muito pequenininha perto do montante de escolas públicas, que são milhares. Ou seja, ela com um pouquinho de escola pegou quase metade de melhor escola. A seleção para entrar também é difícil, faz uma seleção boa de entrada. Muito boa também. de entrada. Não, mas aí vem a pergunta, vem a menina da Globo e o Chico Pinheiro estava... E o Chico Pinheiro é um esquerdista do mal, né? Aí ela fala, olha, a gente tem que
entender que essa é uma realidade. Só que a coisa lá é mais rígida, né? É mais rígida na sua tarefa, do dia a dia, no cumprimento de horário. Ali tem que fazer continência, cantar um hino nacional, só que funciona. Aí o Chico Pinheiro, mas e a pedagogia? Tem que ter pedagogia. Fala, ô Chico, aqui não tem que discutir pedagogia, tem que discutir o que funciona e o que não funciona. Então, não adianta a gente falar em pedagogia se a escola funciona dessa forma. Aí ele calou a boca, porque não tem o que discutir, né, Cassione? Não, é isto que você está dizendo, é absolutamente preciso. O grande problema é o que se tem contra o Ciro Gomes? Nada. O que se tem contra a Marina? Nada. O que se tem contra o Bolsonaro? Nada. O que se tem contra o Amoedo? Nada. O que se tem contra o Haddad? Nada. O que se tem contra o Alckmin? Estava prestando depoimento outro dia na denúncia da Odebrecht, com 3 advogados acompanhando ele. Só que ninguém fala nisso. Os meios de comunicação não falam nisso. Então, aquilo que não aparece, parece que não existe. Tá certo? Eu não existo daqui para baixo. Alguém está vendo as minhas pernas aqui? Se a câmera baixar, eu não existo. Não é? Porque não aparece. Não, aparece. Se você mergulhar no mar, ou mergulhar porque mergulhou, porque afogou, você está existindo lá dentro. Mas não aparece. A mesma coisa é no noticiário da imprensa. A imprensa põe o que ela quer que seja vistoso e visível, e a imprensa esconde o que ela não quer que seja vistoso e visível. E aí entra a tendência do camarada que faz a imprensa. Aí entra a desonestidade intelectual de alguns jornalistas. Porque quando a gente discute aqui, a gente põe as coisas em cima da mesa. O Clemente fala o que ele pensa, eu falo o que eu penso, o Filete fala o que ele pensa, e o telespectador está pensando o que ele quiser de nós. E tudo isto é o que é o certo. Ninguém é obrigado a seguir o que eu digo, como eu também não sou obrigado a seguir o que eles dizem, A, B, C ou D. O que nós temos que ter é respeito pela opinião alheia, mas as opiniões têm que ter base. Nós não podemos opinar com base naquilo que a mídia coloca, ou no fake news da rede social, ou naquilo que é repetido 100 vezes e vira verdade, embora seja mentira. Não é? A gente conhece a frase. Mentir, 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 que a coisa acaba virando verdade. Traduzindo é isso. Que é o que a esquerda defende sempre, né? Sempre. Desde a época do Goebbels lá. Sempre. E que não era esquerda, ali era direita. Era direita. Os extremos se tocam, os extremos são iguais. Comunismo, nazismo, fascismo, a tática é a mesma. A tática é emburreça o povo, engane o povo, esconda a realidade, não deixe o povo pensar, faça uma propaganda que seja uma propaganda alienante. E a gente acaba engolindo isso. Tá certo? Ontem já estão pondo a culpa no balão, que teria caído um balão no telhado do Museu Nacional. E daí se foi o balão? Está querendo se encobrir que não se deu proteção, não se cuidou, não se preservou, deu-se de ombros para uma das relíquias históricas desse país. Por quê? Porque esse país não dá bola para isso. Nem água constrói estádio. Não tinha nem água. Não tinha nem água para apagar o fogo. Teve uma hora que você não via um jato d'água. Por quê? Porque os bombeiros estavam, e confessaram depois, estavam sem água. E aí é que eu digo, como é que você pode ter um país que gasta bilhões superfaturados para construir estádios de futebol e não colocam nem os sprinklers ali no teto para borrifar água na hora em que detecta calor de fogo ou sinal de fumaça, que era o mínimo que tinha que ter ali dentro. Não é? Então, o Brasil é isto. O Brasil hoje acorda com uma das suas relíquias históricas, que é o Museu Nacional, totalmente destruído. E sabe o que estão fazendo agora?
O governo já disse, não, vamos fazer um pool com bancos, com a iniciativa privada, para reconstruir o museu. Reconstruir como, cara pálida? Como é que você vai pegar 20 milhões de itens que estavam ali? Você vai trazer de volta aquele esqueleto do dinossauro espetacular que tinha lá dentro? Você vai trazer de volta as múmias que foram cedidas pelo Egito? Você vai trazer de volta as coleções que estavam lá? Mas alguém dirá, mas para que serve isso? As cartas do Império. Para que serve isso? O importante é comida no prato do povo. Claro que é. Claro que a comida no prato do povo é importante. Mas não é porque uma coisa é importante que a outra deixa de ser importante. Exatamente. Você tem o pulmão, o importante é o pulmão para respirar, claro. Mas é só o pulmão? E o coração se não bater? O pulmão respira? E se o coração não bater e o pulmão não respirar, o rim funciona? Agora, e se o rim não funcionar, o que adianta? Parou o rim. O que adianta o coração bater? Você está morrendo com o rim parado. Então, nós temos que dar importância para tudo que é importante. Mas no Brasil não é assim. Infelizmente. E a Rede Globo de televisão, em 40 anos, contribuiu para dar ao povo esta porcariada que a gente vê, em vez de dar cultura, em vez de ajudar a formação, em vez de apresentar coisas que abram a cabeça das pessoas. Não, é novela, é BBB, é não sei o quê. Aí na hora de entrevistar o Bolsonaro, vem falar, porque a ditadura em 64 deram a bola rolando pro Bolsonaro. Chutou legal, hein? Ele deu de cor, falou de cor o que o Roberto Marinho disse com relação ao golpe de 64, que ele, Roberto Marinho e a Globo ajudaram a dar. Então, vamos parar para pensar com a nossa própria cabeça. Ainda que eu pense errado, eu quero pensar com a minha cabeça. E quero decidir com a minha cabeça a respeito de tudo. Aceito conselhos, aceito que me abram os olhos, aceitam que me esclareçam. Aceito tudo isso. É importante que a gente discuta, que a gente debata, que a gente ouça, porque a gente aprende ouvindo, aprende vendo, não aprende falando. Mas a gente também tem o direito de falar, depois que aprendeu o que a gente viu, o que a gente ouviu. Bom, tem muitas participações aqui. A Lucélia está parabenizando pelo programa. A pergunta, ela falou, o Cassiano já acabou de responder, que foi a questão do Roberto Marinho ter integrado também o momento da ditadura, chamada ditadura e tal, e ela fala que vai voltar no Bolsonaro também. É complicado, né? Muita gente aqui, a Valquíria perguntando para o Clemente, essa pergunta já foi repetida, mas ela está perguntando de novo a questão do tumor de mama, qual o melhor exame e tal. Acho que é o momento, já falamos no programa no mês passado, mas acho que a Valquíria não estava prestando atenção, ou não estava no programa, né? Se é o mamografia ou se já tem coisa mais moderna. Valquíria, olha, o melhor exame atualmente é um exame que se chama tomossíntese. Na realidade, ela é feita num mamógrafo especial, né? Mas ela é superior à mamografia digital, que por sua vez é superior à mamografia antiga. Então nós temos a mamografia antiga, comum, a digitalizada, a digital e a tomossíntese. Então ela é o último elo do diagnóstico mais precoce e de uma forma um pouco mais eficaz. Então, se nós juntarmos a mamografia digital, que você deve já feito, e a tomossíntese, a gente consegue melhorar a qualidade diagnóstica em 95% comparativamente a um único exame isolado. Então, lembrar esse nome, tomossíntese. Nos Estados Unidos, já não se faz mais a mamografia digital isolada. 100% dos casos são tomossíntese. Por quê? Porque é o método hoje mais eficaz no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então você consegue verificar um tumor ali com 2 milímetros de tamanho, você já consegue verificar. O que é importante para a conduta imediata e, consequentemente, a cura, né? Quanto mais precoce é o diagnóstico, tanto maior
é a possibilidade de cura permanente. Cassiane, tem muitas participações aqui, perguntando qual a sua opinião sua e do Clemente sobre o Amoedo, né? É a dona Vilma, que sobre o Partido Novo, o Amoedo. Então, eu acabei de dizer agora há pouco, eu não conheço o Amoedo. O Amoedo é uma novidade que surgiu nessa eleição. Então, as referências feitas a ele é de que é uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, mas, inclusive, uma pessoa que tem uma fortuna declarada de mais de 400 milhões de reais e não conseguiu isso na política. Então, eu não tenho como avaliar uma pessoa cujos dados de vida eu não tive possibilidade de ver, não é? Os outros a gente sabe. Os outros são mais expostos, são mais visíveis. Os outros dizem o que pensam, emitem suas opiniões. A gente não é obrigado a concordar com todas as opiniões de todos. E não é também obrigado a divergir de todas as opiniões, de concordar e divergir de todos. A gente concorda de uma coisa de um, concorda com uma coisa de outro, só que na hora H você tem que escolher um. Então tem que ser aquele em relação ao qual você tem a maior identidade e convergência de ideias e a melhor expectativa de futuro para um país sem futuro. Porque nós hoje estamos diante de uma parede. Para transpor essa parede com uma cabeçada, com um golpe de testa. Essa é a sensação que eu tenho hoje do Brasil de hoje. E a gente está vendo que isso é uma realidade. Então, eu digo, do Amoedo eu não posso falar. Agora, eu posso falar muito mais facilmente do candidato Alckmin, que está aí exposto, governador 300 vezes de São Paulo. São Paulo é um país que São Paulo fosse sozinho. Um país seria um dos países mais ricos do mundo. Tá certo? E a gente não viu o Alckmin fazer de São Paulo, eu pelo menos digo isso, aquilo que um ótimo governador poderia fazer. Ao contrário. Ao contrário. Então, o Amoedo, eu acho que a gente tem coisas... Agora estão tentando jogar um pouquinho de pedra no sapato do Amoedo, né? Mas, por exemplo, ele não tem nada na justiça, não tem rabo nenhum. Eu conheci, depois que eu peguei fio da meada, eu conheci o Amoedo adolescente, sem saber que ele era o João Amoedo. O pai do João Amoedo dava aula para mim no curso de radiologia. É médico, né? Era um radiologista pediátrico, brilhante, se chamava Armando Amoedo. Brilhante, foi o radiologista pediátrico mais brilhante que eu conheci na minha vida, era o pai de João Amoedo. Então, naquela época, eu conheci o João Amoedo de passagem, não tive grande contato, era um adolescente, tudo. Mas assim, eu já imagino o pai era um tremendo, um cara sério, tudo. Eu imagino que ele não, e não tem nada contra ele, que ele não seja nenhum bandido, como agora estão querendo também jogar pedra nele. Porque o cara é rico, então ganhou dinheiro muito fácil. Talvez ele tivesse com a cultura certa, com o conhecimento certo, na hora certa. Né? Eu vejo assim. E criou um partido que eu vejo com simpatia. Quer dizer, quem entra lá não pode ter ficha suja, tem que ter ficha limpa. Pode ter direito a uma única reeleição, qualquer que seja o cargo, não pode ter além disso. Então, eu acho que as ideias são interessantes e não se tem rabo do Amoedo até agora. O que falam dele é que ele teria ficado rico com a especulação financeira no mercado de capitais. Não é isso que dizem? Mas isso é normal. Agora, isso é normal. Se você vai a um cassino e o cassino é legalizado e o mercado de capitais é esse cassino que ocorre no mundo inteiro, tá certo? E você joga no cassino e ganha, qual é o problema? Você não está roubando ninguém. Eu já trabalhei em Bolsa de Valores, né? E eu vou dizer, quem está lá dentro fica com vontade de especular. O ser humano quer ganhar e muitas vezes não é nem pelo dinheiro em si. É claro que ninguém quer perder dinheiro,
Mas você quer ganhar no futebol, você quer ganhar no bafo da molecadinha, Claro. você quer ganhar em tudo. Isso é próprio do ser humano. E na Bolsa de Valores você tem os índices, chamado índice de futuro, você tem as opções, que são processos que geram uma alavancagem naquilo que você investiu. Se você acertar a ponta correta, porque é muito simples ao mesmo tempo, não é? Eu vou comprar uma ação naquele momento ou eu vou vender. Só tem duas pontas. Ou compra ou vende. Quem comprou, se subiu, ele ganhou. E o contrário, o inverso. Ou seja, tem duas pontas, não é fácil acertar, porque às vezes ela não é linear. A bolsa sobe hoje, amanhã ela desce. Você tem que acertar, é que nem aquele negócio do parquinho que você dava o tiro, que aparecia o bonequinho e sumia. Isso. Tem que acertar na hora que ele aparecia. Na hora que aparecia. Tem que ser rápido. Então tem que ser rápido. Então eu não tiro. Se ele for especulador, especular, você especula o tempo todo. Se ele se especulou, mas não fez nada errado, isso é permitido no mundo inteiro, incluindo a China, que é um país totalmente fechado, então, viva o Amoedo. Então, eu estou falando muito à vontade, porque eu não vou votar no Amoedo, embora eu tenha uma simpatia gigante por ele. E não voto nele porque eu não acho que ele tenha chance. E eu não quero que o PT entre, essa é a verdade. Mas assim, não se pode falar mal de alguém que você não tem prova. Como bem falou o Cassione, inclusive, até do Lula ele falou, não vou falar porque eu não tenho nada aqui na mão para falar. Ou seja... Não conheço o processo. Não é? Então a gente tem que ser neutro, senão a gente começa a ficar aí parcial nas nossas opiniões. Cassione, o Santos tem perguntas aqui, tem o Aldo Neto vendo o programa, o Richard, perguntas sobre o Santos Futebol Clube, né? O Santos que voltou a ganhar de 3-0, o Gabigol jogando bem, acho que o time todo jogando bem, o Santos jogando bem. No Maracanã, né? O Vasco fez ingressos preços populares para encher o Maracanã, 33 mil pessoas, e o Santos vence. Mas o Santos sangra um pouco, né? Com essa questão dessas divisões políticas e tal. E ontem tivemos o Ademir Quintino, que foi, na minha maneira de ver, injustiçado, dizendo que foi ele que denunciou a questão do Sanches no jogo da Argentina, que foi ele que, repórter brasileiro. Você fez uma declaração lá no Armando Gomes, né? Como é que você vê o momento político do Santos no campo? Eu disse ontem e vou repetir hoje, em menos palavras. Eu, quando era presidente do Conselho do Santos, em 1981, já pela politicalha da época, eu renunciei e disse que não assumiria mais nenhum cargo de direção no Santos Futebol Clube e cumpri isso durante 20 anos. Até que um dia o Marcelo Teixeira me pediu para ser o diretor jurídico, que havia umas questões que tinham que ser resolvidas, e eu disse, mas eu prometi que não assumiria mais nenhum cargo. Ele disse, mas faz 20 anos e o senhor já cumpriu a sua palavra, porque em 20 anos até o crime de homicídio prescreve. Então, o senhor cumpriu, 20 anos o senhor não foi nem conselheiro, não quis ser. Aí eu falei, então tá bom, e fui ajudar o Marcelo a ser diretor jurídico na altura. Mas o Santos sempre foi assim. O Santos tem 3 andares. Um andar que está acima do solo e sempre tem 2 andares que estão no subsolo. Os porões, era como os porões do Catete, no tempo do Getúlio. O Getúlio estava acima das questões, mas embaixo tinha o irmão dele, o Lutero, tinha o Gregório Fortunato, tinha a gangue que fazia parte dos porões do Catete, que o Carlos Lacerda denunciou. É a mesma coisa o Santos. O Santos sempre teve porões. Abaixo do solo, coisas mal explicadas, que vão desde a estupidez da incompetência até a má-fé e a desonestidade. Sempre teve isso. Quando eu digo sempre, tudo tem exceções. Há pessoas que foram de bem, que passaram pelo Santos, limpas, entraram limpas e saíram limpas. E há pessoas que entraram sujas e, evidentemente, saíram mais sujas, e há outras que entraram limpas e saíram sujas, e muita coisa a gente não sabe. Então, eu falo
por aquilo que é o cheiro que a gente sente. Você, quando entra perto de uma, como que a gente chama? Cisterna. Quando você entra perto de uma fossa, você está perto da fossa, você pode não estar vendo a fossa, mas você sente o cheiro, sente o odor. Então, sempre deu para perceber que tinha uma fossa aqui e outra ali dentro do Santos. Sempre. Com as exceções, evidentemente, que a gente respeita e existem, e existiram. Mas hoje, o que a gente vê é as pessoas quererem se agarrar ao cargo, ao poder. Quem quer dirigir o clube parece que quer tudo em benefício próprio e não em benefício do Santos. E é a frase que eu disse ontem. A vida inteira tinha aquela frase bonita, né? O Santos fica, os homens passam. Quando a gente está vendo que tem muita gente que quer ficar e o Santos que se passe. Clemente, rapidamente, questão do Santos aí? Eu acho que o Cassione já falou tudo, né? A gente que é apaixonado pelo Santos acaba realmente se entristecendo com isso. Um time que tem o histórico que tem, né? Desde a época Pelé, e eu acompanhei isso de uma forma... Tanto é que eu virei torcedor do Santos, eu não morava em Santos ainda. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu era tão... Aquilo era tão fantástico para mim. E meu pai era palmeirense. Veja só, olha que exemplo. Olha, meu pai era palmeirense, ele falava, não filho... E você morava onde? Palmeiras, morava num sítio. Em que cidade? Em Marília. Veja, morava em Marília, pai palmeirense, veja o que o Santos fazia. E meu pai falava, não, pô, eu te dar uma camisa verde, eu não quero. Eu quero o Santos, quer dizer, ou seja... A grandeza, né? Não, eu quero o Santos, porque o Santos ganhava, aquilo era uma coisa fantástica. Eu adorava ver o Pelé jogando, todos eles, né? Claro. Embora eu fosse pequeno, eu era apaixonado, vendo. Adorava o Pepe chutar falta, falava, vai ser gol, molecão. Ou seja, aquele amor que ficou e que continua. Então você quer ver o time florescer, né? Como ontem, por exemplo, a gente ficou muito feliz. Mudou a cara do Santos e espero que agora tenha uma fase boa, né? Bom, queria agradecer o Cassione, o Clemente, a dona Rosa que ligou aqui, a dona Ivonete, que é fã do Clemente e do Cassione, também está sempre ligada aqui com a gente, né? Desejar uma excelente segunda-feira a todos. Reprise às 11 horas, 1 hora da manhã. Muito obrigado. Continue com a nossa extensa programação.